Olá, meu nome é Carolina e eu faço parte da equipe da revista de autoajuda e hoje estamos aqui com a psicóloga clínica Carla Santos, que trabalha com abordagens de Gestalt e psicologia transpessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer por aceitar nosso convite para essa entrevista. Sabemos que a ansiedade é um tema cada vez mais presente na vida das pessoas e acreditamos que o conhecimento pode trazer informações valiosas para nossos leitores da revista. Nosso objetivo hoje é esclarecer dúvidas comuns sobre a ansiedade, entender seus impactos e conhecer estratégias para lidar com ela no dia a dia. Muito obrigada por aceitar estar aqui. Carol, eu que te agradeço. Muito obrigada, estou feliz de estar aqui, de poder ajudar na sua pesquisa, na sua revista, né, do seu grupo. Muito obrigada. Muito obrigada. Você. Bom, vamos começar com as perguntas. O que é ansiedade? Como você definiria a ansiedade em termos clínicos e de senso comum? Tá na moda, né? Ansiedade. Ansiedade sempre esteve presente na nossa civilização. É que batizar os nossos sintomas surgiu há pouco tempo, né? O que é ansiedade em termos clínicos? Em termos clínicos é quando a pessoa passa a ter o quadro de ansiedade de uma forma recorrente, né? Porque todo mundo tem um pouco de ansiedade. A gente tem traços de ansiedade, a gente tem traços de depressão, né? Isso é ser um humano normal, né? Saudável até, né? Quem não tem ansiedade, quem tem zero ansiedade, sofre de alguma psicopatologia grave, né? Então, olha, um psicótico não tem ansiedade, porque ele vai estabelecer uma relação com a vida tão sem emoções que ele vai fazer tudo num ritmo muito calmo, sereno e muito tudo bem desenvolvido, tudo planejado. Então é saudável que a gente tenha nossos momentos de ansiedade. A ansiedade nos move, ela nos movimenta. É ela que leva a gente, que tira a gente do lugar comum e leva a gente para ir realizar as coisas na vida. Agora, se torna um caso clínico quando os sintomas da ansiedade se torna recorrente e exacerbado. Então, se eu estiver andando numa rua escura, é natural que eu sinta um medo. Mas esse medo não pode ser um medo que me paralise, que eu não consiga sair da rua escura, né? Então é um medo natural, ele até me preserva esse medo, vai me deixar atenta, vai me deixar, né, observando se tem alguma coisa de perigo, isso é natural e é uma ansiedade. Mas se essa ansiedade bater e se torna ali, né, um transtorno e eu fico paralisada, com sudorese, com suor excessivo, com tremor e eu não consigo sair daquele lugar, então eu começo a ter que ficar atenta comigo a respeito de um transtorno de ansiedade. Então, o caso clínico é quando os sintomas naturais da ansiedade que a gente tem começam a acontecer em qualquer situação e de forma exacerbada. Sim. Quais são os principais sintomas da ansiedade? Acho que eu falei um pouquinho, né? Então, taquicardia, o coração disparado fora da hora de um estímulo. A gente vai ter o coração disparado se você tiver um estímulo de susto, mas os sintomas que eu vou descrever é quando ele acontece assim, fora de hora. Eu estou em repouso e eu vou ter sudorese, que é suor excessivo, o coração disparado, secura na boca, paralisação, não consigo sair da onde eu tô, fico paralisada, né? Começo a ter um transtorno, um medo generalizado, né? Então são sintomas de ansiedade. Sim. Como a ansiedade se manifesta no dia a dia? Quais são os sinais mais comuns de que uma pessoa está ansiosa no cotidiano? Estar ansiosa no cotidiano tem ficado cada vez mais comum, né? Até muda um pouco o olhar, né, da psicologia, da psiquiatria sobre sintomas de ansiedade. Principalmente porque a gente vive agora num mundo de tecnologia muito forte, tem muitos estímulos, o celular está presente em todas as relações, o que deixa as pessoas ansiosas para ver se chegou uma mensagem, mudou o formato da gente se relacionar no mundo, né? Então, tem que mudar também até o nosso termômetro para entender quem é que está com ansiedade e quem é que não está, né? Com um transtorno de ansiedade.
A ansiedade do dia a dia é mesmo esse desejo de realizar as coisas, mas com dificuldade de percorrer o caminho. Para a gente conquistar alguma coisa, a gente precisa percorrer um caminho, né? A ansiedade do dia a dia é a gente querer logo o resultado sem ir para o passo a passo. Isso está muito comum, né? O que muda de uma ansiedade diária, né, para uma ansiedade patológica é o exagero desses sintomas, é o exagero desse imediatismo. Então as pessoas começam a sabotar o tempo para realizar as coisas, elas querem que tudo seja resolvido imediatamente. Mas todo mundo tem um pouco de ansiedade, essa é a rotina do dia a dia, a gente lida com essa nova realidade agora. Você poderia me explicar como funciona o ciclo da ansiedade? O que mantém esse ciclo e como ele pode ser quebrado? Tá. Nessa pergunta, seria interessante que eu respondesse essa patologia, né? Ou essa ansiedade do dia a dia? Como você preferir. Tá bom. Se a gente pensar no ciclo da patologia, né, ela vai começar com alguns sintomas, os primeiros sintomas, 2 anos antes, de 1 a 2 anos antes da pessoa realmente receber esse diagnóstico. Então ela vai perceber que ela começa com um certo imediatismo. Ela vai ter dificuldade de aguardar o tempo das coisas. Então, assim, eu planto uma semente, tem um tempo para isso, né? É como plantar a semente e querer que daqui 2 horas eu tenha uma planta, né? Se eu me sentir assim uma vez, 2, né? Aí começa a ser recorrente, é bom observar que eu estou entrando num ciclo de uma psicopatologia, de um transtorno de ansiedade, né? Então, tem o sintoma do imediatismo, o sintoma do medo, a timidez é uma ansiedade, né? É uma forma de ansiedade, porque a pessoa tímida ela vai apresentar um trabalho e ela fica extremamente nervosa, ela se declara tímida, só que esse nervosismo passa do ponto, então ela vai ficar paralisada, ela não consegue produzir, né? Se isso começa a acontecer com muita recorrência em coisas até simples, tarefas simples do dia a dia, é bom ficar atento. Só que esses sintomas começam a aparecer de 1 a 2 anos antes do transtorno se instalar totalmente, a pessoa receber, né, o diagnóstico de transtorno de ansiedade. E como podemos combatê-lo? Bom, eu vejo que a melhor forma de combater, né, esse transtorno é a gente desenvolver atividades assim que a gente gosta, né? Vamos supor, às vezes a pessoa está num emprego que ela não gosta, mas ela tem que estar, porque aquele salário ajuda ela, né, pagar muitas coisas da casa, né? Ela precisa daquele dinheiro, tudo bem, então ela vai ter que se manter nesse trabalho que ela não gosta. Ela precisa, né, colocar alguma coisa na balança que pese do outro lado, que ela tenha muita satisfação em fazer. Isso é uma forma de equilibrar, essa é uma das formas de equilibrar. Então, fazer algo que gosta, autoconhecimento através de psicoterapia é muito bom. Muitas pessoas desenvolvem transtorno de ansiedade porque elas não conseguem elaborar suas histórias de vida, né? Ficam presas a traumas e aí isso começa a gerar uma ansiedade porque ela quer se libertar daquilo, mas não quer percorrer o caminho, né? Ela quer resolver tudo magicamente. Então, é necessário fazer psicoterapia, se a pessoa tiver mesmo com um diagnóstico de transtorno de ansiedade, para ela entender do que ela está fugindo. Porque se a ansiedade é excesso de futuro, eu quero sair logo da onde eu estou e eu quero ir para frente, do que eu estou fugindo? Né? O que eu não quero olhar para trás? O que eu estou negando no meu tempo presente? Então, psicoterapia vai trazer autoconhecimento que vai ajudar muito. Então, olha, fazer algo que gosta, fazer psicoterapia, se a pessoa tiver alguma crença religiosa, estar engajada nisso, né? Geralmente estimular a fé, estimular o conhecimento espiritualista ajuda muito. Ter uma vida social bacana, escolher bem seus amigos, escolher bem suas atividades sociais, né? Tem que ser atividades sociais assim, curativas. Existem muitas atividades que as pessoas fazem eufóricas, né? Então, que tudo bem, pode ajudar, vai descarregar, mas não vai curar. Então, vou numa balada, é bom, vai voltar com aquela energia da ansiedade descarregada. Mas o problema, aquilo que gera ansiedade, vai estar com ela quando ela acordar, né? O que eu chamo de atividades curativas? Esporte, lazer, sair com amigos,
se relacionar bem com os animais, estar na natureza. Assim, eu acho que é o número 1, natureza, banho de cachoeira, banho de mar, tudo isso é muito curativo. Bom, quais as formas a ansiedade pode assumir? A ansiedade pode se apresentar de maneira diferente, certo? Como ela se manifesta fisicamente, no comportamento, no estado de humor e nos pensamentos? Começa mesmo, né, no setor do pensamento. A pessoa começa a sentir um incômodo, ela vai ter pensamentos acelerados, ela não quer esperar o tempo das coisas, o que vai começar a criar um comportamento mais acelerado, impaciente, né? Vai mexer com o humor dela, ela vai ficar com uma impaciência muito presente, porque ela está com um excesso de futuro, ela quer chegar logo naquele lugar, né? Isso vai começar a trazer muitos transtornos das suas relações mais próximas, né? Então, relações afetivas, com amigos, com a família, namorada, namorado, no trabalho, né? Ela vai começar a perceber que isso vai criar um prejuízo ao redor dela. Repete a pergunta para mim, que eu perdi um ponto. Quais as formas a ansiedade pode assumir? Ah, tá. Isso. É isso. Então, acho que o primeiro sintoma que a ansiedade traz como prejuízo na nossa vida é um prejuízo no humor. Ela é um desequilíbrio no humor. A pessoa vai começar a ficar agitada, impaciente, mal-humorada, porque ela quer chegar logo nesse lugar futuro, né? E aí ela não respeita nem o tempo dela e nem o tempo das pessoas, né? Ela começa a querer acelerar tudo. Então, Quais as formas a ansiedade pode assumir? A ansiedade pode se apresentar de maneira diferente, certo? Certo. Como ela se manifesta fisicamente, no comportamento e no estado de humor e nos pensamentos? De fato, né, vai começar mesmo com um padrão de pensamento. Então a pessoa vai começar a ter um pensamento assim de aceleração. Ela vai ficar angustiada com o tempo que as coisas levam para ter resultados. Sim. Então ela vai ter um pensamento que vai acelerar ela, né? Então um pensamento íntimo assim, nossa, não estou aguentando esperar tal tempo. Isso vai criar uma alteração no humor. Aí ela vai se sentir impaciente, né? Nesse pensamento mais acelerado, ela vai ficar com uma intolerância ao tempo que as coisas precisam para acontecer. Ela vai ficar intolerante ao tempo dela, no tempo dos outros, e vai afetando o comportamento, que vai afetar as relações que ela estabelece. Então é uma reação em cadeia. Começa numa aceleração do pensamento, que vai afetar o humor, que altera comportamento e que vai trazer um prejuízo nas relações. Então, primeira coisa que ela precisa detectar se tiver um pensamento recorrente, angustiante, com coisas simples, ela começa a ter uma ansiedade por um feijão que está na panela, né? Que tem um tempo certo, que a gente tem esse tempo assimilado na nossa rotina, no nosso dia a dia, mas ela começa a se perceber ansiosa para tomar banho, porque ela já quer estar pronta, ela não aguenta o processo. Puxa, só de me imaginar no banho, tomando banho, me enxugando, passando um creme, né, lavando o cabelo, ela começa a sentir um incômodo. Se isso começa a acontecer em várias situações simples do dia a dia, corriqueiras, é bom ela já entender que tem uma alteração de pensamento. Essa alteração de pensamento, se ela não prestar atenção, vai para o humor. Aí ela vai ficar mal-humorada, irritada, impaciente, intolerante. Se ela não perceber, isso vai para o comportamento. Ela vai começar a criar um comportamento diferente, acelerado, e vai trazer alterações biológicas também. Se eu estou acelerada, eu tenho um risco maior de aceleração cardíaca, aceleração respiratória, né? Eu tenho um risco maior de subir pressão, né? Então, assim, ela começa a ter também, não só comportamentos sociais, mas comportamentos biológicos, né? O corpo vai se comportar de uma maneira diferente. E isso altera as relações. É uma reação em cadeia. Mas se a gente tem uma atenção com a gente, se a gente conhece nosso funcionamento, a gente presta atenção em nós no dia a dia, em todos os nossos sentidos, né? Desde do nosso diálogo interno, como a gente conversa com a gente mesmo, né? Até quando a gente se relaciona, a gente vai detectar que tem alguma coisa errada.
ciclo da ansiedade e realizar uma autoavaliação. Certo. É bom mesmo ter uma autoavaliação. Talvez alguns profissionais digam, não faça uma autoavaliação, procure um profissional, né? Mas isso não existe, porque a primeira etapa é mesmo a gente perceber que tem algo errado com a gente. Então, em primeiro lugar, é muito aquilo que eu estava trazendo na questão anterior, né? Ficar atento ao nosso diálogo interno, como a gente dialoga com a gente. A gente precisa dialogar com a gente como se a gente estivesse na natureza, brincando com uma criança, muito sem pressa, tranquilo. Se a gente começar a dialogar com a gente como se a gente estivesse num tribunal interno, isso é muito importante que eu estou te dizendo, né? Começa a cobrar, não, aqui você errou, olha aqui você falou uma coisa que não era para ter falado. Se a gente começa a se autossentenciar, é um sintoma de que algo não está indo bem. Então, como quebrar esse ciclo? Prestar atenção nesse nosso diálogo interno. É a primeira etapa do caminho. Se eu estiver conversando comigo de uma maneira calma e gentil e me perdoando se eu fizer algo que de repente não foi tão legal, que eu poderia ter tido uma atitude melhor e falar, eu reconheço que eu poderia ter tido uma atitude melhor, já foi, agora eu já fiz. Mas se eu ficar nesse pensamento, nesse diálogo interno, aqui eu errei, eu começo a desenvolver uma síndrome de ansiedade. Né? Então, quebrar esse ciclo é, de verdade, o que a sua pergunta traz. Primeiro, uma autoavaliação. E aí, se eu me percebo muito perturbada internamente, é procurar ajuda. Né? Procurar mesmo uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Começar, né, a trocar ideias para a gente poder entender exatamente o que está acontecendo. Não ficar solitário. Embora a primeira etapa tem que ser a pessoa com ela mesma, depois você expandir isso e buscar ajuda. Sim. Bom, quais as técnicas podem ser usadas para controlar a ansiedade? Existem técnicas específicas que você recomenda para o controle da ansiedade? Eu indico meditação, prática de yoga, exercício, né? Pilates, caminhar na natureza. Número 1, caminhar na natureza. Se a pessoa tiver essa oportunidade, se tiver no bairro dela, ali ao redor dela, uma praça, um parque, vai pra lá, né? Põe o pé no chão, né? Sabe por que a gente tá nessa posição tão informal, assim, né? Que eu falei, vamos ficar bem informal? Porque é assim que a gente precisa também ter uma relação com a vida. De coração mais aberto, pé no chão, colocar o pé na grama, né? Se todo momento a gente estiver naquela performance de perfeição, a gente começa a desenvolver mesmo uma síndrome de ansiedade, né? Um transtorno de ansiedade. E nunca vai chegar, né? A gente não vai chegar, porque é tão gostoso observar as etapas do caminho. Então, o que pode ser como alternativa, como ferramentas curativas para que ela interrompa esse ciclo, né? Tudo isso que eu te falei e mais psicoterapia, se ela sentir que o transtorno tem caminhado para algo mais grave, que está impedindo dela de ter uma vida social agradável, né? Ela começa a ter prejuízo no trabalho, nas relações, aí ela precisa procurar ajuda do psicólogo, do psiquiatra. Mas como prevenção de saúde, eu recomendo caminhar na natureza, número 1. Né? Quem que não vai sorrir ao lidar com um animal, com um cachorrinho fofo, um gatinho fofo? A gente precisa disso, sabe? Precisa sorrir, precisa exercitar as emoções no aqui e agora. Não deixar para ser feliz amanhã, porque a ansiedade nos orienta a isso, né? Amanhã você faz, amanhã você é feliz. Não, a gente precisa ser feliz nas pequenas coisas. Né, encontrar esse bem-estar, essa felicidade nas coisas pequenas que a gente faz no dia a dia. Sim. Como alguém pode criar suas próprias técnicas de gerenciamento da ansiedade, com base em sua própria experiência? Para ela gerenciar, ela precisa ter certeza de que realmente ela está com um transtorno de ansiedade. Aí eu vou propor que ela faça esse gerenciamento com um profissional, para que ela tenha boas dicas de como lidar com isso. Mas se a gente for falar dessa nossa ansiedade, né, do dia a dia, né, dessa coisa que é comum, que está em nós, né, naturalmente no dia a dia, se a gente perceber que essa ansiedade está tirando de nós um senso de organização, acho que é legal visualizar, né? Então escrever,
ter anotações do que a gente quer fazer no dia, depois reler aquilo, depois no final do dia fazer um balanço, isso eu consegui realizar, isso eu não consegui, tá tudo bem, né? Ficar em paz com isso. Eu acho que é legal a gente parar, visualizar e sentir, porque é esse relacionamento que a gente tem que estabelecer com a gente mesmo, de um jeito calmo e sereno. É a melhor forma de gerenciar. Em resumo, Carol, eu diria uma palavra sagrada: autoconhecimento. Autoconhecimento, tá? Quais os comportamentos estão mais associados às condições da ansiedade? Quais os comportamentos que normalmente vemos em pessoas que sofrem com ansiedade? Eu acho que medo, muito medo, é um comportamento que fica bem instalado em quem está mesmo com um diagnóstico de transtorno de ansiedade. A pessoa fica com muito medo. Por que ela vai desenvolvendo o medo? Como ela tem dificuldade da etapa, né, de percorrer as etapas do caminho, ela quer chegar direto ao resultado, cada vez mais esse caminho vai ficando assustador. Sim. Né? Então eu me matriculo no curso porque eu quero aprender inglês, mas ele tem um caminho para percorrer. Eu não vou aprender inglês de um dia para o outro, né? E aí a pessoa vai desenvolvendo muito medo desse caminho, porque ela não quer o caminho, ela quer chegar lá já. Então o medo eu acho que é um sintoma muito presente, né? E aí sintomas, eu estou descrevendo um sintoma psicológico, né? Porém o medo ele vai causar também reações orgânicas. E aí a pessoa vai começar a ter também reações de taquicardia, de excesso de suor, vai se sentir paralisada para realizar as coisas, né? Então eu acho que o medo vai desencadear outros sintomas que a pessoa precisa estar atenta. Comportamentos como procrastinação, evitação ou perfeccionismo podem estar ligados à ansiedade? Podem estar. Até muito parecido com o que a gente está conversando agora, né, essa pergunta, e o que eu vou responder. Como a procrastinação é deixar que as coisas sejam feitas depois, né, a gente deixa para depois, qual é a relação da procrastinação com a ansiedade? Esse imediatismo. Então, como a pessoa que está com ansiedade, com transtorno de ansiedade, ela quer as coisas imediatamente, ela quer evitar o processo. Então, tudo que tem um processo, ela vai deixar para depois, porque ela quer o resultado imediato. Esse é o vínculo com a procrastinação. Eu deixo para depois porque eu não quero percorrer etapas, eu quero ir direto ao resultado. Então, se eu não tenho um resultado imediato, eu faço isso depois. Pode ter relação, sim. Qual que é o outro sintoma que você perguntou? A evitação. Ou o perfeccionismo. Cabe tudo nessa coisa de procrastinar, né? Se eu estou procrastinando, eu estou evitando entrar em contato com as etapas do caminho. Sim. E o caminho é maravilhoso. Não sei por que o caminho está sendo desprezado, né? Não só para quem tem ansiedade. As pessoas, no modo geral, estão muito imediatistas. Eu acho que a comunicação com o celular tem contribuído nesse sentido, né? É tudo muito imediato. Antes a gente recebia uma carta, mandava uma carta, tinha um tempo para essa carta chegar, tinha um tempo para a gente receber notícias dessas pessoas, né, queridas. Hoje a gente manda uma mensagem que é uma resposta imediata, isso estimula a ansiedade, né? O que começa a criar um medo, uma evitação do relacionamento mesmo com o seu tempo natural das coisas. Né? A gente começa a acelerar, querer resultados imediatos, começa a evitar contatos profundos, porque a gente quer respostas imediatas, né? Isso cria um isolamento. E o terceiro sintoma? É o perfeccionismo. Perfeccionismo. É isso, né? Assim, eu quero tanto que seja perfeito, que eu vou, de repente, nem fazer. Olha como volta para a procrastinação, né? Como eu quero um resultado imediato e perfeito, por conta da ansiedade, eu evito de até sair do meu lugar, porque não saindo do meu lugar, eu não faço contato com as pessoas, eu não corro o risco dessa etapa me decepcionar, do relacionamento me decepcionar, eu fico onde eu estou. Sim. Então tudo isso pode ser
pode estar ligado ao transtorno de ansiedade. Porém, esses sintomas existem isoladamente também. Sim. Eles não estão só ligados à ansiedade, mas sim, se a pessoa está com um transtorno de ansiedade diagnosticado mesmo pela área da saúde, ela pode ter esses sintomas, ela pode ter esses 3 exemplos que você está trazendo. Sim. Bom, quais são as orientações gerais sobre ansiedade que você daria? Quais são os principais conselhos ou orientações para alguém que enfrenta ansiedade no seu dia a dia? Em primeiro lugar, ter uma responsabilidade consigo. Então, prestar atenção nos seus eventos internos. Se tem uma mudança de pensamento, está tendo um pensamento recorrente, todo dia pensando a mesma coisa e um pensamento autodepreciativo, eu não consegui fazer, não deu certo, não era o que eu queria, então nem vou fazer. Eu acho que em primeiro lugar é ter esse diálogo interno ativo, muito franco, da gente com a gente mesmo, sem medo de encontrar dentro de nós a nossa verdade. Né? Eu recomendo isso mesmo como primeiro degrau de um caminho do autoconhecimento e do bem-estar. A gente conversar com a gente de uma maneira muito tranquila e natural. Por isso que a gente está nessa postura tranquila e natural. Se eu perceber que isso não está bom, que eu estou com um pensamento recorrente, um diálogo interno autopunitivo, né? Então eu preciso começar a perceber a recorrência disso. E se eu achar que está em tudo, em coisas simples, desde o feijão que eu vou cozinhar, até um curso que eu vou me matricular, né? Num relacionamento, nas minhas amizades, no meu trabalho, é bom buscar ajuda. Então, o meu conselho número 1 tenha contato consigo mesmo, se perceba. Não passa o dia sem, no final do dia, você fazer um balanço, de olhar gentilmente para si mesmo, né? Com gentileza, deixa eu ver meu dia, deixa eu ver se eu fui feliz nesse dia, se eu exerci minha felicidade, meu bem-estar. Ou, mudou o meu humor? Que episódio que virou a chave do meu humor? Deixa eu recapitular o meu dia. Poxa, meu humor mudou na hora que eu tive um conflito com tal pessoa. Como que eu posso resolver isso? Né? Ninguém vai desenvolver um transtorno de ansiedade se a gente tiver um diálogo ativo e humilde e gentil com a gente mesmo todos os dias no final do dia. Eu garanto isso. Né? O transtorno de ansiedade, ele começa quando a pessoa deixa de ter contato com ela mesma, de se auto-perceber, de ter uma auto-percepção das suas emoções, dos seus pensamentos, do que ela sentiu, de que episódio que virou a chave fez ela perder o bom humor. Né? Isso é muito agradável a gente conversar com a gente no final do dia, fazer um balanço. Isso traz autoconhecimento. Né? Em primeiro lugar, é fazer de nós o grande amigo. Não jogar essa responsabilidade para o outro. Né? Eu tenho que ter um grande amigo. Em primeiro lugar, eu preciso ser a minha melhor amiga. Né? Se eu não sou a melhor amiga de mim mesma, eu não vou conseguir me relacionar bem com ninguém. Né? Então, eu acho que o primeiro passo do bem-estar é a gente estar atento a nós mesmos. Como saber quando é necessário buscar ajuda profissional? Quando esses transtornos, né, esses sintomas do transtorno começam a estar cada vez mais em coisas mais simples e de forma mais recorrente. Eu acho que é isso. Se a pessoa se sente internamente totalmente paralisada, cheia de medo, com pensamentos de autossabotagem, nem vou fazer porque eu não quero percorrer esse caminho, não vou fazer porque eu tenho medo de me relacionar com as pessoas, fica numa extrema ansiedade que impede ela de realizar tarefas das mais simples às mais complexas, está na hora dela pedir ajuda. Né? Precisa de humildade, falar, eu preciso de ajuda. Bom, é isso. Espero que tenha sido agradável para você, como foi para mim. Muito obrigada por você ter cedido o seu tempo e respondido as nossas perguntas. Foi extremamente agradável e tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas com seus conselhos. E é isso. Muito obrigada por participar. Querida, eu que agradeço, né, você escolher bater um papo comigo. Foi ótimo, né? Me sinto alegre e honrada. E sucesso com a sua pesquisa, com esse material que você está levando para ajudar as pessoas, né? Para elas poderem perceber como está a saúde delas. Então, muito sucesso na divulgação do material, tá bom? Muito obrigada. Pronto.
cortar.